tarde a todos. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013, presidência do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Pregoados os seguintes processos: ação direta e constitucionalidade, agravos regimentais e reclamações, mandado de segurança e recursos extraordinários. Seus ministros, comunico a vossas excelências que estão presentes neste plenário magistrados do curso da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, bem como alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Centro Universitário Estácio da Bahia, Salvador, Bahia, e do Centro Universitário de Brusque, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos a esta corte e eu desejo que a nossa sessão seja de grande utilidade a todos. Ministro Barroso, podemos dar continuidade ao julgamento do mandado de segurança número 25.079? Certamente, presidente. Eu apenas já havia votado e para explicitar é aquela hipótese de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho que se aposentou como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, porém havia implementado o tempo de serviço e, portanto, adquirido o direito para se aposentar igualmente como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E o meu voto foi no sentido não de que ele possa ter uma aposentadoria híbrida, mas de que possa se aposentar ou como desembargador do trabalho, com os 20% a que faria ajuste, ou como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, apenas para deixar claro, eu estou interpretando o pedido como o de assegurar ao impetrante o direito de escolha e não, evidentemente, o direito de cumular dois regimes. Foi assim que votei, presidente. Presidente, só para deixar claro que em nenhum momento houve pedido por parte do impetrante no sentido de se aposentar como desembargador do TRT, até porque eu acho que é uma tarefa que envolve riscos, uma opção que envolve riscos, tendo em vista que se hoje a distância entre desembargador e ministro é de 5%, amanhã pode ser de 10%, isto pode mudar, seja pela legislação, seja pela até por emenda constitucional. O pedido claramente dirigido ao presidente da República é que ele se aposentasse como ministro e com os benefícios do artigo 184. E é disso que cuida também. Esta é a chamada pretensão eventualmente resistida. E o pedido é nesse sentido também, no mandado de segurança, até porque foi esse o objeto da controvérsia. A mim me parece que o debate até pode ser interessante do ponto de vista doutrinário, mas o debate sobre se ele pode eventualmente desaposentar-se, a palavra agora da moda, né, como ministro do TST e optar pelo direito adquirido como do TRT, é uma matéria que terá que se fazer em outra sede. Imagino que no âmbito da administração pública federal, fazendo um novo pedido, se isso for mais vantajoso. Não me parece que esteja à nossa disposição conceder um ou outro pedido, até porque isso não estava e nunca esteve em jogo. Presidente, eu não tenho o pedido de aposentadoria, mas eu, na verdade, estou julgando o mandado de segurança. E o pedido do mandado de segurança diz o seguinte, é o item 49. Portanto, eu nem discuto se ele teria ou não a eventual pretensão, mas o pedido do mandado de segurança é no sentido de que ele não tenha, por se aposentar como ministro do TST, em relação ao que ele teria direito como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. É isso que está no item 49. Portanto, eu acho que o tribunal pode interpretar o pedido dele e dizer o que o tribunal acha certo. Eu, pessoalmente, acho certo o seguinte:
tendo adquirido o direito de se aposentar como desembargador e tendo adquirido o direito de se aposentar como ministro, cabe a ele escolher qual situação ele vai efetivamente desfrutar. Portanto, essa é a minha proposta de encaminhamento. Eu leio o pedido. Com a conclusão que chegou o ministro Barroso, se afinam as teses que eu defendi também. Ele adquiriu 2 direitos. O direito de se aposentar como desembargador com 20% e o direito de se aposentar como ministro sem os 20%. Exatamente. É isso que você Exatamente isso. Só que tem um detalhe, ele exerceu o direito de se aposentar como ministro. Sim, claramente. Claramente. Então, Eu só gostaria de ler o pedido, presidente. Imagina a hipótese, como acontece lá no STJ, de desembargadores estaduais que cheguem a ministro do STJ. Houve tempo, e talvez ainda esse tempo esteja presente, em que um desembargador do STJ invariavelmente ganhava mais que o ministro do STJ. Então, no momento de se aposentar, ele tinha essa opção também. Só que a opção para se aposentar como desembargador tem que ser exercida perante o Tribunal de Justiça local. Aqui também, se ele pretender se aposentar como juiz do TRT, tem que se exercer perante o TRT. No caso dele, tinha a singularidade, ministro, de que ele foi na vaga de juiz do trabalho. Portanto, ele não podia ter se aposentado antes. Também. E aqui tem a peculiaridade também que o devedor é a União. A meu ver, que é se cogitar de aposentadoria em cargo do qual foi o impetrante exonerado. Ou seja, aquela situação, ela ficou sacramentada. Reabre-se para ele como que, por uma ficção jurídica, reabre-se a questão para ele voltar ao cargo do qual ele foi exonerado, o sistema não fecha. E eu imagino que a dar asas à imaginação, no modelo de quintos, os procuradores da República, daqui a pouco poderão fazer também esse tipo Não, e aí é pretender de apenas escolha, os bônus e não os ônus. Ministério Público. Quando movimentar. Presidente, Ministra Carmen certamente preferirá aposentar-se como valorosa procuradora de Minas Gerais. Senhor Minas presidente. Gerais, todo mundo sabe que tem regime jurídico único, que é o escravocrata. Saiu da senzala, acabou a história. Não tem essa história de somar. Senhor presidente, considerando que os termos do pedido é de acrescentar um valor aos proventos de aposentadoria como ministro, eu mantenho o meu voto. Excelência, aí. Eu não leio. Acompanhe o relator. Desculpe, eu não leio isso no pedido. Eu gostaria de ler, presidente, o item 49, final do pedido. Ao final, restando demonstrado que o ato coator viola o direito líquido e certo do impetrante de ser aposentado com a vantagem prevista no inciso 2 do artigo 184 da Lei 1711 de 52, o inciso 2 é o inciso que prevê que quem se aposentar, funcionário que contar, diz a Lei 1711, o funcionário que contar 35 anos de serviço será aposentado. 2. Com provento aumentado de 20% quando ocupante da última classe da respectiva carreira. Evidentemente, ele só pode pedir 20% sobre o último cargo da carreira. Então, diz ele no pedido. Vossa Excelência me permite, esse evidentemente é que não está tão evidente, porque ele está pedindo no texto da petição, ele diz assim que tem o direito adquirido de acrescentar 20% sobre a aposentadoria que ele obteve de ministro. Eu leio o pedido. Ao final, restando demonstrado que o ato coator viola direito líquido e certo do impetrante de ser aposentado com a vantagem prevista no inciso 2 do artigo 184 da Lei 1711, diz ele, pois o impetrante teve reduzido o valor dos seus proventos como ministro do TST, comparando-os com os proventos que teria direito de receber se tivesse se aposentado como juiz do TRT. Portanto, eu acho que ele está querendo a alternativa.
em manifesta ofensa ao direito adquirido, à irredutibilidade de remuneração e ao princípio da razoabilidade, requer o impetrante seja concedida a ordem para anular a parte do ato coator que, ao conceder a aposentadoria, negou-lhe o benefício efetivamente pedido do inciso 2, fazendo referência equivocada ao benefício do inciso 3 do mesmo artigo, de forma a restabelecer o seu direito adquirido desde o momento no qual se deu a violação, com os efeitos patrimoniais correspondentes. Qual é o direito adquirido que eu acho que ele tem? É o de somar 20% à sua remuneração como desembargador federal, ou desembargador do trabalho. Evidentemente, ele não tem 20% sobre a sua aposentadoria como ministro, de modo que eu acho que é legítimo interpretar isso dessa forma. Presidente, eu verifico que o ministro Luiz Fux gostaria de agregar algum comentário à discussão e, portanto, se estiver bem para Vossa Excelência, gostaria de ouvir as considerações do eminente ministro Fux. Se a ministra Rosa Weber permite, eu não gostaria de manifestar o seu ponto de vista antes. Posso? Eu vou gostar muito de ouvi-lo. Pois não. Senhor presidente, há aqui algumas premissas inafastáveis. A primeira delas, do meu modo de ver, é que o mandado de segurança é uma ação como toda e outra qualquer. E os pedidos devem ser interpretados. Como essa matéria ela é tratada no Código de Processo Civil, a melhor exegese da legislação infraconstitucional é dada pelo Superior Tribunal de Justiça. E o que o Superior Tribunal de Justiça sempre entendeu, a semelhança dos comentários, famosos comentários da editora Forense sobre o artigo 293. O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo da petição especificamente reservado ao requerimento, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo da petição inicial. Então, essa é a ratio essência na interpretação do pedido e que vem consagrada na jurisprudência do mais alto tribunal do país, encarregado de analisar a legislação infraconstitucional, em caso, o artigo 293, que se aplica subsidiariamente à lei processual do mandado de segurança, indicando que os pedidos devem ser interpretados. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa foi trazida pelo ministro Gilmar Mendes agora, ao rememorar uma linguagem carnelutiana, ao aludir pretensão resistida. Qual é a pretensão resistida? A pretensão resistida aqui é manifestamente a concessão dos 20%, pois é isso que ele quer e isso que a administração não deu. Então, o cerne da pretensão... 20% sobre o vencimento de ministro do TST. Não, pelo contrário, o advogado próprio aqui da tribuna... Não é o advogado, é o que está escrito. O relator leu... Mas eu estou dizendo... Formulou o tribunal, formulou a presidência da República. Veja bem, nós temos que interpretar o pedido. Se nós vamos basear na época do período formulário, porque ele falou ministro do desembargador, o que pretende ele? Os 20%. Essa é a questão. Essa é a segunda premissa da afastada, está na própria petição inicial. Então, eu verifico. E terceira premissa, no momento em que ele formulou o pedido, ele tinha direito adquirido. E quarta premissa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela concede à parte o direito de se aposentar segundo o momento mais favorável que lhe era propício no momento da aposentadoria. Qual o momento mais favorável? O momento mais favorável era aquele que ele tinha o direito adquirido aos 20%. Só que há um problema prático que nós não estamos atentando. O pedido que ele formulou à presidência da República, excelentíssimo senhor presidente da República, Francisco Fausto Paulo de Medeiros, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a concessão de aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais no cargo que ocupa. Mas aqui... nos termos do artigo 93, inciso 6º, etc., incluída a vantagem do artigo 184. Aí está a causa se nós decidirmos conceder a segurança em relação a outra questão, isso não foi objeto sequer de decisão por parte da Presidência da República. Não há ato coator sobre o que nós estamos discutindo. A decisão não foi objeto porque a Presidência da República equivocou-se no inciso que fundamentou a sua decisão, porque o pedido foi feito com base no inciso 2º e a Presidência da República deferiu com base no inciso 3º. Não tem inciso.
O pedido está aqui, Vossa Excelência pode verificar, não tem indicação de inciso. Não, a decisão administrativa. Mas eu pedi... Vossa Excelência terminou? Eu não só queria... Eu tenho aqui umas anotações, eu queria só acrescentar mais algum detalhe que estamos todos nós nos esquecendo. Quer dizer, a súmula 359 ela é pacífica. Por outro lado, ele já havia adquirido o direito de se aposentar. Isso, inclusive, é da própria essência do regime do servidor público se aposentar pela lei mais benéfica que existia à época da sua aposentadoria. O artigo 250 da Lei 8.112, que é exatamente a lei que rege os servidores públicos, diz o seguinte: o servidor que já estiver satisfeito ou vier satisfazer dentro de 1 ano as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2º do artigo 184 do antigo Estatuto de Funcionários Públicos Civis da União, Lei 1.711, que é a lei invocada, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. E exatamente com base nesse entendimento, e na nossa jurisprudência do direito adquirido, e aqui eu cito o ministro Sepúlveda Pertence, cito o ministro Marco Aurélio, o ministro Moreira Alves, todos os ministros que ajudaram a construir essa jurisprudência, a própria súmula 359, ela veio com essa ratio essente, ou seja, os proventos da inatividade regulam pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários. É só uma questão de interpretar o que a parte pede ao judiciário e o que se negou. E, em último lugar, só porque nós tenhamos uma visão da repercussão financeira, esse desembargador vai ficar tetado, ele tem um teto. Isso aí vai ser uma diferença de 5%, na verdade. Ministro Fux, Vossa Excelência me permite, na verdade, o que ele pede no mandado de segurança, como bem observou o ministro Barroso, ele pede que seja aposentado nos termos do artigo 184, 2 da Lei 1711 de 52. E essa lei diz o seguinte: com provento aumentar de 20% quando ocupante da última classe da respectiva carreira. Nós já dissemos que o cargo de ministro do TST não faz parte da carreira, ou que ele quer ser aposentado com os 20% a mais dos vencimentos que ele ganhava como juiz do trabalho, como último cargo. Esse é um... Pleito é diverso. Mas está no artigo 89. Ele quer manter a aposentadoria como ministro do TST com os 20%. Não, mas não é isso que ele está dizendo aqui, mas ele está se reportando à lei. E há um outro aspecto. Há um outro aspecto interessante. Aqui o serviço de pessoal do TST, que na verdade chama-se Setor de Magistrados do TST, ele aponta 2 precedentes de ministros que se aposentaram com esta vantagem. Exatamente os ministros Manuel Mendes de Freitas e José Luiz de Vasconcelos. A AGU fez um parecer dizendo claramente que este entendimento estava superado. Bom, mas a AGU não vincula o Supremo Tribunal Federal. Mas vinculou a administração. Daí o ministro da Justiça ter lastreado no parecer da AGU para fixar a nova orientação. Bem, acho que já a discussão... Mesmo que ele tenha pedido mais, vamos supor que ele, como o advogado eventualmente poderia ter feito, tenha pedido o mais, 20% sobre a aposentadoria dele como ministro. Isso nós todos estamos negando. O que nós estamos dizendo é que ele tem direito a 20% sobre os proventos que eventualmente teria como desembargador. De modo que ele pedir o mais não nos impede de conceder o menos. De modo que a minha posição, e penso que a do ministro Lewandowski e a do ministro Luiz Fux, é no sentido de que ele tem direito também a aposentar-se com 20% sobre a sua remuneração como desembargador do trabalho. Ou, se ele preferir, como ministro do TST, sem os 20%. Está certo, ministro Lewandowski? Essa é a posição de Vossa Excelência. Mas o mandado de segurança, nesse caso, se transforma em uma consulta, praticamente. Não, ele pediu mais e vai levar menos. Eu ouço o ministro Rosa. Ministro Rosa. Pois é, presidente. Eu estava aqui pensando. Na verdade, o impetrante adquiriu o direito à aposentadoria como juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. É fato incontroverso. E adquiriu o direito à aposentadoria como ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
é fato incontroverso. Poderia ter requerido a sua aposentadoria como juiz do TRT da 6ª Região, quando implementou os requisitos a tanto, e optou por não fazê-lo. Foi nomeado para um cargo isolado de ministro do TST. Eu comungo da tese de que os regimes não se comunicam. Ou se opta por um, ou se escolhe o outro cargo. Não é possível o melhor dos dois mundos. Eu colho da petição inicial que, de fato, a tese, na minha leitura, é a mais ampla possível. Eu retiro do item 8º da inicial, aqui no voto por escrito que trago, a seguinte afirmação. Então, demonstrada a existência de direito adquirido do impetrante de se aposentar com o benefício previsto no inciso 2 do artigo 184 da Lei 1711 de 52, por ter tal benefício sido incorporado ao seu patrimônio jurídico em definitivo, antes de sua nomeação para o cargo isolado de ministro do TST, dúvida não pode haver que tal direito não apenas deveria ter sido deferido, como deveria incidir sobre seus subsídios de ministro do TST. Então, o pedido deduzido é amplo, não tenho a menor dúvida. E também, como o eminente ministro Fux, entendo que o pedido ele é delimitado pelas causas de pedir, ele comporta uma interpretação. Fazendo a leitura do pedido deduzido, como já foi destacado pelo ministro Barroso, eu colho da síntese que está veiculada no item 49 da inicial o seguinte: ao final, restando demonstrado que o ato coator viola o direito líquido e certo do impetrante de ser aposentado com a vantagem prevista no inciso 2 do artigo 184 da Lei 1711, entre hífens, pois o impetrante teve reduzido o valor dos seus proventos como ministro do TST, comparando-os com os proventos que teria direito de receber se tivesse se aposentado como juiz do TRT, em manifesta ofensa ao direito adquirido, à irredutibilidade de remuneração e ao princípio da razoabilidade. Requer o impetrante seja concedida a ordem para anular a parte do ato coator que, ao conceder a aposentadoria, negou-lhe o benefício efetivamente pedido, do inciso 2 do artigo 184 da Lei 1711 de 52, fazendo referência equivocada ao benefício do inciso 3 do mesmo artigo, de forma a restabelecer o seu direito adquirido desde o momento no qual se deu sua violação, com os efeitos patrimoniais correspondentes. Ora, interpretando este pedido com as causas de pedir que foram explicitadas ao longo da peça vestibular, eu não tenho dúvida que a tese é ampla. Eu, ministro do TST, requeri minha aposentadoria como ministro do TST e ela foi concedida sem a vantagem do artigo 184 da Lei 1711. E por que o foi? Porque, como leu o ministro Gilmar, ao ser explicitado o pedido administrativo, se requereu a aposentadoria com a vantagem do artigo 184 sem indicar o inciso. O inciso 2 era pertinente à carreira da magistratura, né? Direito a 20% para aqueles que estivessem na última classe da carreira sobre os vencimentos do cargo. O do inciso 3 era do exercente, ocupante de cargo isolado. Ora, se o ministro do TST, ocupante de cargo isolado, pede a observância do artigo 184, parece-me que a administração examinou com bom senso, dizendo, não, nesse cargo ele não tem direito. Quer dizer, então não houve, de fato, a pretensão resistida. Vossa Excelência me permite só? Pois não, ministro Fux. Breve observação. No meu modo de ver,
quando a Constituição Federal estabelece uma parcela de preenchimento dos tribunais superiores para membros de carreira, no meu modo de ver, é uma interpretação muito maléfica essa de entender que ele, como juiz do trabalho, tem que sofrer uma capes de minúcio pelo fato de ter aceito uma indicação para um tribunal superior. Ou seja, um juiz do trabalho de carreira que é alçado ao cargo de ministro TST, que tem uma vaga reservada para a carreira. Será que ele está preenchendo um cargo isolado ou ele está preenchendo um cargo que, de alguma forma, pertence também à sua carreira? Isso é uma interpretação que nós podemos até evoluir e que não é o caso concreto aqui específico. Eu sugeriria, senhor presidente, para que houvesse uma justiça material no caso, porque eu entendo que o que a parte se volta é contra a redução que ele sofreu na concessão da aposentadoria. Então, a minha sugestão seria a concessão da segurança a fim de assegurar a ele o direito de se aposentar no cargo de desembargador de Justiça do Trabalho com direito ao acréscimo dos 20% obedecido o teto, que vai resultar... Mas esse cargo, Excelência, não existe. De desembargador do trabalho. Mas na época que ele estava... Não existe. E como é que se chamava quem ocupava? Eu fui juiz do trabalho. Como que se chamava? Jamais almejei esse título para alguns povos. E qual era o título? Eu não sei. O título de desembargador. Pela Constituição e pela LOMAN, são juízes. São juízes, então concede a ele a segurança para ele se aposentar como juiz. A Constituição ainda está na Câmara com proposta realmente para se emprestar aos integrantes dos demais tribunais regionais, federais do trabalho, a nomenclatura que hoje é própria daqueles que integram, como Vossa Excelência integrou, Tribunal de Justiça. Tá bem, então ele se aposente como juiz do trabalho com direito aos 20%. Ministro Fux, Rosa, Vossa Excelência me permite, mais um pequeníssimo à parte. Eu tenho a impressão que o impetrante aqui esclarece como é que se deve interpretar o item 49 da petição de mandado de segurança. Porque no item 47, ele interpretando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte: esse egrégio Supremo Tribunal Federal afirmou que o benefício do inciso 2 do artigo 184 somente pode ser deferido para integrante da última classe da carreira, especificando que essa última classe seria de juiz do Tribunal Regional do Trabalho, onde efetivamente o ora impetrante estava quando passou a ter direito ao benefício. Aí ele chega no artigo 49, no item 49, e pede o benefício do inciso 2 do artigo 184. Então, eu penso que o ministro Barroso, quando diz que há aqui um pedido claro, no sentido de que ele seja aposentado com os 20% a mais relativamente aos vencimentos que ele auferia como juiz do Tribunal Regional do Trabalho à época, é isto que consta do mandado de segurança, e eu acho que isso é justo, é a justiça material que o ministro Fux... Isso é extravagante, porque não foi isso o objeto da discussão perante. O ato coator não trata disso. Bem, ato coator é manifestamente equívoco, porque ele faz alusão ao inciso 3º. É um deferimento da pretensão que ele dirigiu. Como é que ele vai atacar um ato que invocou um dispositivo legal errôneo? Ele está fazendo até uma corrigenda. Ele se dirigiu à presidência da República pedindo que fosse aposentado como ministro do TST, a ministra Rosa acaba de dizer, com acréscimo de 20%. E isso lhe foi negado. Ministro Gilmar, eu tenho a impressão que nós todos estamos de acordo quanto à situação de direito material, que é ou bem se aposenta como ministro do TST sem os 20%, ou bem se aposenta como desembargador ou como juiz com os 20%. Concede parcialmente. Portanto, se nós estivermos de acordo quanto à situação material, vamos deixar o problema resolvido. Eu não posso conceber, presidente, que não tendo sido atacado o ato da chefia do Executivo, no que implicou a aposentadoria no cargo de ministro, possa o Supremo modificar o título da aposentadoria? O que ele quer, e isso está no fecho da petição inicial, é somar aos proventos alusivos ao cargo isolado de ministro do TST os
20% do antigo Estatuto dos Servidores Públicos. Ministro Marco Aurélio, o ato coator é muito lacônico. Ele diz assim: o presidente da República, tendo em vista os dispositivos tais e o processo tal, resolve conceder a aposentadoria. Eu creio que nós já gastamos muita vela com esse defunto. Como dizia o ministro Francisco Rezé, que a clientela interna nos dá muito trabalho. Ministro Dias Toffoli. Não, a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa, desculpe, ministra. Perdão. É que eu fico extremamente sensibilizada com as colocações do ministro Barroso. Como eu disse, eu comungo da tese que não se mesclam os regimes. Então, ministro do TST não pode se aposentar com um acréscimo de 20% sobre os subsídios de ministro do TST, pela simples razão de que extinta a vantagem quando ele ainda não havia implementado os 3 anos a que o inciso 3 do artigo 184 da Lei 1711 condicionava o acréscimo de 20% para ocupantes de cargo isolado, como é o cargo de ministro do TST. Ocorre que, no momento que ele incorpora como causa petente a impossibilidade da redução da remuneração, né, dos proventos, no caso do cargo, e incorpora o princípio da razoabilidade, eu também tenho uma enorme dificuldade de aceitar, presidente, que alguém que ocupe a última classe da carreira da magistratura do trabalho e dela se afaste porque nomeado para o cargo isolado de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde vai continuar a exercer a jurisdição trabalhista, não possa implementar, quer dizer, exercer o seu direito à vantagem por ele adquirida enquanto na última classe. Não existe cargo isolado, não tem dúvida, mas se diz na inicial da impetração, a própria evolução na hierarquia da magistratura do trabalho, o cargo de ministro superior do trabalho é o mais alto posto da Justiça do Trabalho. Então, assim, me sensibiliza ao máximo a divergência trazida pelo ministro Barroso. A minha dificuldade é técnica, presidente. É em sede de mandado de segurança, onde não houve qualquer indeferimento pelo inciso 2, porque até sequer o pleito foi nessa linha, que se possa aqui agora fazer uma nova avaliação. Eu tenho essa dificuldade técnica. O ministro Fux, que é um processualista nato, diz que há possibilidade sim, né, que devemos fazer essa interpretação. Então, senhor presidente, eu confesso a Vossa Excelência que, diante do formalismo e da justiça, acho que seria extremamente injusto que assim não procedesse. Eu acompanho a divergência, presidente, pedindo vênia aos entendimentos contrários. Você acompanha o ministro Barroso ou o relator? Não, eu vou acompanhar a divergência. A divergência. Acompanhar a ministro Dias divergência. Toffoli. Senhor presidente, peço vênia à divergência e acompanho o relator. Colheu meu voto, presidente? Você já votou. Eu acompanho, ministra. Não, nós acompanha a divergência. Nós debatemos. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu vou pedir vênia à divergência para acompanhar o relator e, rapidissimamente, lendo apenas no processo, que o pedido formulado foi: excelentíssimo senhor presidente, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a concessão de aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais no cargo que ocupa. Portanto, ele diz expressamente: ministro do Tribunal Superior pedir a concessão no cargo concessão da aposentadoria por tempo de serviço no cargo que ocupa. Leio ainda que expressamente se tem no próprio processamento administrativo do Tribunal Superior do Trabalho a referência do pedido de aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais formulado pelo fulano cargo de ministro deste Tribunal Superior do Trabalho, e neste documento se tem: foi concedido o direito de opção àqueles que preencheram os requisitos para aposentadoria com base nas legislações vigentes anteriormente. O senhor ministro da Justiça
na Secretaria Nacional de Justiça, no uso da atribuição que lhe foi conferida, poderá, então, negar seguimento à aposentadoria na forma pleiteada, vantagem do artigo 184, pois ausentes os pressupostos legais do abordado anteriormente. E ainda na consultoria jurídica, neste caso, foi expressamente citado, numa informação anexada, precedentes deste Supremo Tribunal Federal, com referência expressa a votos dos ministros Marco Aurélio e Carlos Mário Veloso, fazendo exatamente referência a essa impossibilidade de mesclagem. Quer dizer, até a administração pública se baseou em decisões daqui para afirmar a impossibilidade. Não foi uma omissão, não foi falta de estudos. Por essa razão, senhor presidente, não considerando possível, primeiro, conceder o que não foi pedido, e, segundo, não poder-se ter o hibridismo dos regimes, eu peço vênia, divergência, para acompanhar o ministro relator e denegar a ordem. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar a divergência com o esclarecimento que foi feito agora pelo eminente ministro Barroso. Eu entendo que ele tem direito, sim, à aposentadoria com 20% a mais sobre os vencimentos que ele tinha como juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. E não apenas pelos argumentos que desfiou Sua Excelência e também o ministro Fux, mas também invocando novamente a nossa súmula 359, que diz o seguinte, que os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, não é o caso, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. Portanto, a súmula, para mim, é clara, há vários precedentes nesse sentido que aplicam essa súmula, porquanto já ingressou no patrimônio jurídico deste ex-ministro, ministro agora aposentado do TST, esse benefício que está pleiteando agora por meio deste mandado de segurança. E observo ainda mais que, no parecer que foi feito pelo setor de magistrados do TST, faz-se alusão, insisto novamente, a 2 precedentes que se consubstanciaram em decretos da Presidência da República, publicados nos diários oficiais, em datas tais e tais, depois do advento da nova Constituição. Então, até pelo princípio da isonomia, eu entendo que se deve dar o mesmo tratamento a esse ministro do TST como aos demais que se aposentaram com esta vantagem. Portanto, com a devida vênia, relativamente ao belíssimo voto do relator, eu acompanho a divergência. Ministro Marco Aurélio. O ministro Teori já votou, não? Isso, Teori já. Acompanhou? Foi o relator. Presidente, há 3 fatos insofismáveis. O primeiro deles, a Lei 8.112 abrogou a Lei 1.711/52. Ao fazê-lo, deu uma sobrevida de 1 ano ao que se continha nesta última, no inciso 2 e não 3 do artigo 184. Isso ocorreu ante o disposto no 250 da nova lei, a revelar o que se denomina Estatuto dos Servidores Públicos da União, autarquias, fundações públicas federais. É o primeiro fato incontroverso. Segundo fato incontroverso, o impetrante foi exonerado do cargo, como eu fui também, na mesma trajetória, mas com menos idade, do cargo de juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Ato perfeito e acabado, com eficácia exaurida, considerada a passagem do tempo. Terceira premissa inafastável, a menos que atuemos como legisladores positivos e não negativos.
o cargo de ministro do TST, que se imagina um cargo de estatura no judiciário mais elevada, é desenganadamente um cargo isolado. Não se chega a ele pelo duplo critério alusivo às carreiras, antiguidade e merecimento. Muito embora, com a Carta de 1988, e eu já não chegaria mais ao Tribunal Superior do Trabalho, se limitou a clientela de acesso ao cargo de ministro do TST, cogitando-se de juiz de carreira. Pois bem, o que houve, presidente? Espontaneamente, não foi obrigado. O impetrante aceitou o cargo de ministro e, chegando a esse cargo, não permaneceu, e penso que a aposentadoria foi espontânea também, não permaneceu os 3 anos, ficando afastada a incidência do disposto no inciso 3 do artigo 184, que, por sinal, ao contrário do inciso 2, não teve a sobrevida com a 8.112 a que me referi. Indaga-se, é possível, desconhecendo-se, em primeiro lugar, o ato de encaminhamento da aposentadoria, encaminhamento pelo TST. Em segundo lugar, o ato da Presidência da República. É possível a mesclagem para ressuscitar-se, como se ainda ocupasse, a situação decorrente da qualificação de juiz do Tribunal Regional do Trabalho? A resposta é desenganadamente negativa. Não há como conciliar exoneração aperfeiçoada, e foi aperfeiçoado para que ele tomasse posse como ministro do TST, não há como conciliar-se esse ato, já sepultado, sem direito à missa de 7º dia, com a aposentadoria no mesmo cargo de juiz, substituindo o Supremo ato do Executivo Nacional, que resultou na aposentadoria como ministro. Presidente, creio que não há como se criar um terceiro sistema que não está contemplado na ordem jurídica, mesclando-se as situações, a situação como juiz e a situação como ministro. O que, a meu ver, é pior, dando uma sobrevida ao que se continha na 1711 quanto ao plus. E o inciso 2 refere-se ao provento aumentado de 20% quando ocupante da última classe da respectiva carreira. Em que época? Na época da aposentadoria e não da exoneração no cargo pretérito? E na época da aposentadoria, ele não estava em uma classe da carreira, já que, repito, o cargo de ministro de Tribunal Superior, propriamente dito, é cargo isolado, pouco importando a reserva de algumas cadeiras a uma certa clientela. Presidente, a menos que eu construa um novo sistema, a menos que ouvide a circunstância de ter ocorrido um ato perfeito e acabado, a exoneração como juiz do TRT, não tenho como reconhecer, muito menos direito adquirido
Direito líquido e certo. A majoração dos proventos de ministro do TST, com os 20% contemplados no inciso 2 do artigo 184 da Lei 1711/52. Peço vênia àqueles que divergiram do relator para acompanhar Sua Excelência, indeferindo a ordem. Ministro Santos. Senhor presidente, o mandado de segurança, sabemos todos, é um remédio constitucional, mas ostenta o perfil de uma ação civil, ação civil de mandado de segurança. Todas as ações possuem elementos individualizadores. O elemento subjetivo, que envolve as pessoas envolvidas numa dada relação jurídica, o elemento objetivo ou real, que é o pedido, e o elemento causal, que é a causa petende, quer seja ela próxima ou remota, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Eu, examinando qualquer pretensão veiculada em ações ajuizadas perante o Poder Judiciário, eu levo em consideração e destaco, sem prejuízo do aspecto subjetivo, eu destaco 2 elementos básicos, o pedido e a causa de pedir. E entendo que ambos interagem de tal modo que eu interpreto o pedido e os pedidos são passíveis de interpretação, ainda que o próprio Código de Processo Civil estabeleça que os pedidos hão de ser interpretados restritivamente, há uma norma legal expressa, mas claramente reconhece a possibilidade de que sejam eles suscetíveis de interpretação. E essa interpretação há de levar em consideração o elemento causal, a causa petende, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Lendo a petição inicial, e fiz isso já na sessão anterior, a mim me parece, especialmente lendo o que consta do artigo, do item 33 dessa petição inicial, que basicamente a questão situa-se na aplicabilidade ou não do inciso 2º e não do inciso 3º do artigo 184 da Lei 1711 de 52. Aqui há, a meu juízo, com todo respeito, uma clara situação de pretensão resistida. E essa resistência estatal à postulação de direito material formulada pelo impetrante já em sede administrativa, resulta do fato de que este impetrante, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, se insurge contra um ato presidencial que lhe concedeu a aposentadoria voluntária sem a vantagem prevista no artigo 184 do antigo Estatuto dos Servidores Públicos, dos antigos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União. Não obstante, constasse do próprio processo administrativo que o pleito havia sido formulado, tendo presente a vantagem mencionada e fundada no inciso 2º do artigo 184 da Lei 1711 de 52. Isso resulta claro do registro constante deste processo administrativo. Item 5º, o interessado requereu a sua aposentadoria com a vantagem do inciso 2º do artigo 184 da Lei 1711, de 28 de outubro de 1952. Não há dúvida quanto a alguns aspectos desta controvérsia. De um lado, não se questiona, notadamente em face da jurisprudência que já se formou nesta Corte, que o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho é um cargo isolado, é um cargo de provimento isolado.
Logo, não se lhe aplicaria o disposto no inciso 2º do artigo 184 do referido diploma legislativo. Mas o fato é que o impetrante integrou a magistratura de carreira da Justiça do Trabalho. Ingressou como juiz do trabalho substituto e progrediu verticalmente nessa carreira judiciária que se encerrou no TRT da 6ª Região, como juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. E no momento em que ele completou todos e cada um dos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria voluntária, nesse momento ele exercia a judicatura do trabalho na 6ª Região. Portanto, era-lhe inteiramente aplicável a regra concessiva da vantagem pecuniária prevista no inciso 2º do artigo 184. Daí o fato de ele haver dito na sua petição inicial, no item 33, sustentando que o ato presidencial importara em redução dos proventos de sua aposentadoria. E diz ele, sim, aposentando-se como juiz do TRT, estaria percebendo 95% do subsídio de ministro do TST, acrescido de 20% da vantagem do inciso 2º do artigo 184 da Lei 1711/52. Se o subsídio de juiz do TRT é de 95%, continua ele na inicial, do subsídio de ministro do TST, deve-se acrescentar a ele, não é? Deve-se acrescentar a ele o índice de 20% do subsídio de juiz do TRT, ou seja, tantos por cento, alcançando-se um determinado valor. Enquanto que a subsistir o ato coator estará percebendo 100% do subsídio de ministro do TST. É certo que, num pedido mais amplo, contém-se a possibilidade de o Poder Judiciário deferir menos, sem que incida no vício processual de julgar citra petita ou ultra petita ou extra petita. Na verdade, o pedido delimita objetivamente o âmbito de atuação do Poder Judiciário e, num pleito que seja mais amplo, torna-se perfeitamente lícito ao Poder Judiciário conceder menos. E se é certo que nós não podemos fazer incidir sobre os proventos de ministro do TST a vantagem pecuniária de 20%, com base no inciso 3º, nada impede que o tribunal acolha essa postulação para reconhecer ao impetrante o direito de receber proventos resultantes de sua aposentadoria como magistrado de carreira da Justiça do Trabalho, com base no inciso 2º do artigo 184, vantagem pecuniária que deverá incidir sobre o subsídio que ele receberia como juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, se aposentasse naquele momento. Ora, é irrelevante que ele não tenha formulado qualquer pleito administrativo no sentido da obtenção de sua aposentadoria voluntária, porque a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fiel à cláusula constitucional que assegura a integridade de situações juridicamente consolidadas, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido consubstanciado no enunciado constante da súmula 359 desta Corte, que, como sabemos, tem e contém a seguinte norma: ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários. E quanto ao fato de não haver sido
a aposentadoria requerida naquele instante em que se completou o ciclo de incorporação desse direito ao patrimônio jurídico de qualquer servidor público, do impetrante inclusive. A jurisprudência do Supremo também é claríssima, e eu tenho aqui vários precedentes, um dos quais destaco em face da sua grande clareza. Constitucional, previdenciário, aposentadoria, proventos, direito adquirido. Proventos de aposentadoria, direito aos proventos na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, mesmo ser requerida a aposentadoria após a edição de lei menos favorável. Súmula 339, o RE 269-407, do Rio Grande do Sul, de que foi relator eminente ministro Carlos Veloso. E, nesse sentido, inúmeros outros precedentes da Corte. Portanto, em suma, senhor presidente, é certo que o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho é um cargo de provimento isolado. É claro que não se pode fazer incidir sobre o subsídio de ministro do TST a vantagem fundada no inciso 2º do artigo 184 da Lei 1711 de 52. É certo também que é lícito ao Poder Judiciário conceder menos em face de uma postulação objetivamente mais ampla. Eu extraio dos elementos que são veiculados na petição inicial a possibilidade de se deferir em parte o mandado de segurança para se assegurar, para se garantir ao impetrante o direito de perceber, o direito à percepção da vantagem pecuniária fundada no inciso 2º do artigo 184 da Lei 1711 de 52, vantagem pecuniária que deverá incidir sobre o subsídio de juiz do Tribunal Regional do Trabalho, porque essa regra legal tem uma nítida relação de pertinência em face dessa específica situação funcional. Nós não estamos cuidando aqui de um magistrado da Justiça do Trabalho que não tenha integrado a carreira judiciária trabalhista. Ao contrário, trata-se de um magistrado que integrou a carreira judiciária da Justiça do Trabalho desde o seu provimento no cargo inicial de juiz do trabalho substituto, encerrando-se a carreira no Tribunal Regional do Trabalho, no caso, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede no Recife, salvo engano de minha parte. Mas a mim me parece, senhor presidente, que é possível ao tribunal deferir o mandado de segurança nessa específica extensão. Eu tenho a impressão de que, nesse sentido, eu voto divergente do eminente ministro Barroso. Portanto, pedindo vênia ao eminente relator e a todos os que acompanham Sua Excelência, eu respeitosamente acompanho o dissenso iniciado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Eu peço vênia aos que divergiram para acompanhar o relator. Eu penso que, como o impetrante requereu a aposentadoria no cargo isolado de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, essa condição não lhe dava direito à aposentadoria com o acréscimo previsto no artigo 184, inciso 2º da Lei 1711. Proclamo o resultado. Denegada a segurança, decisão majoritária. Vencidos os ministros Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Celso de Mello.